pessoal, eu espero que estejam preparados para passar um bom bocado comigo, porque hoje é finalmente o dia em que eu vou responder às vossas inúmeras perguntas sobre ser flight attendant. Este vídeo vai estar cheio de desafios, em primeiro lugar porque, como alguns de vocês devem saber, eu filmo com o meu telemóvel e as perguntas foram deixadas no Instagram, para o qual eu preciso do meu telemóvel para aceder. Por isso o que eu fiz foi que eu passei todas as perguntas aqui para um documento do Word e pus os nomes de quem é que me tinha perguntado as coisas e as perguntas, e então vamos lá a isto. E aproveitei, já que passei para o documento do Word, eu estava a numerá-las para ver quantas é que elas eram. E são exatamente 29 perguntas, sendo que algumas têm inúmeras perguntas dentro da mesma pergunta. Por isso, vamos estar aqui durante um bocado, e vocês já sabem que eu adoro falar e falo sempre demasiado e depois eu arrependo-me quando vou editar os vídeos. De forma que, para tentar que isto não saia daqui um vídeo de 45 minutos, porque ain't nobody got time for that e eu também não tenho tempo para editar um vídeo desses, vou tentar manter as minhas respostas o mais sucintas possível. E agora eu não sei se vou conseguir fazer isso, porque você já sabe para que é que a casa gasta. Mas vamos lá começar. Há algumas perguntas que eu, à medida que fui escrevendo, vi que foram perguntadas várias vezes. Eu vou respondê-las pela ordem em que elas me foram enviadas. E à medida que as perguntas se forem repetindo, obviamente não vou responder, mas vou sempre mencionando as perguntas, se é que faz sentido. Espero que estejam a acompanhar. O que é que eu mais vos quero dizer? As respostas que eu vos vou dar, obviamente, dependem da minha experiência pessoal, que é tão válida como a experiência pessoal de qualquer outra pessoa, e são baseadas nas coisas que eu fiz e que eu conheço e que eu sei, no trabalho que eu tenho e nas companhias para as quais trabalhei, e obviamente não significa que seja igual para toda a gente, não significa que seja igual em todas as companhias aéreas. Acho que não tenho mais recado nenhum, mas se me lembrar, entretanto, eu acrescento. Vamos começar. Worlds à la carte perguntou-me como é viver com o jet lag. Para mim é na boa, não me afeta assim tanto porque eu sou uma pessoa que consegue dormir e comer e fazer tudo a qualquer hora do dia ou da noite, por isso não me afeta, obviamente, que se for um jet lag muito grande, se forem diferenças de fusos horários muito grandes, aí já afeta um bocadinho mais, mas eu até me adapto relativamente bem a isso, faço umas cestas aqui e ali, ou durmo mais um bocado, ou tento forçar-me a ficar acordada durante mais umas horas, depende sempre de que horas é que aterramos e se estou no hotel ou se estou em casa, depende de como é que vou fazer isso, mas a mim pessoalmente, tirando uma noite ou outra mais mal dormida, até não me afeta assim tanto, até sou bastante sortuda. A Rita Faria do The Bookmark deixou-me 4 perguntas. A primeira é: qual é o país que ainda não visitaste mas que queres muito? Ora, existem imensos países que eu não visitei e que quero muito, mas nós não vamos para lá em trabalho. Dos que vamos para lá em trabalho, o único que eu ainda não fui, que quero muito lá ir e que desde que começámos a fazer essa rota, que eu estou à espera que me apareça no horário e até agora nada, é o Brasil. Nós vamos para o Rio de Janeiro, eu nunca fui ao Brasil e estou à espera que os deuses do rostering me ponham isso no horário para eu poder lá ir. Qual é a situação que mais te assusta que um dia possa acontecer dentro de um avião? Existem várias situações que às vezes me passam pela cabeça, principalmente porque eu sou grande fã do, em português chama-se Mayday Mayday Desastres Aéreos, ou Mayday Desastres Aéreos, um programa do Discovery Channel ou daquele outro que tem um quadrado amarelo, National Geographic, acho que é do National Geographic. O nome original da série, se alguém quiser ir procurar na net, é Air Crash Investigation, que é um programa em que se fala de vários acidentes aéreos que aconteceram em toda a história da aviação, uns mais graves, outros menos graves. Os grandes acidentes estão lá também falados e é explicado o que é que aconteceu, o que é que levou a isso e o que é que foi alterado a seguir a esses incidentes terem acontecido, de forma a prever que no futuro se repitam tal coisa. Ou seja, eu adoro esse programa e vou por fase. Agora, por exemplo, já não o vejo há imensos meses, mas é uma coisa que de vez em quando dá-me assim faço assim uma espécie de binge watching dessa série e eu acho interessante, principalmente a parte de saber o que é que procedimentos que nós usamos hoje em dia derivaram do quê? O lado geek da aviação, por assim dizer. No entanto, o facto de eu ver tantos episódios dessa série às vezes dão-me assim umas ansiedades a pensar se isto aconteceu, se pode acontecer outra vez. É um bocado assustador. No entanto, há muitas coisas que eu sei na minha cabeça que, numa forma muito prática, não é provável que aconteçam. Não estou a dizer que é impossível, mas não é provável que aconteçam. Por exemplo, uma das coisas que mais me assusta mais e que eu sei que no fundo não é assim muito provável que acontecer é uma aterragem na água. Mas não é uma aterragem na água qualquer. A minha aterragem na água que me assusta é aterrar no Oceano Atlântico à noite, porque nós voamos muitas vezes para os Estados Unidos, atravessamos portanto sempre o Oceano Atlântico e as rotas que nós fazemos são pelo North Atlantic, pela parte norte do Atlântico, a parte que passa pela Greenland, a parte do oceano que passa por aí, ou seja, as temperaturas aí são, eu nem sei, mas frio, é muito frio, e o facto de ser à noite deixa-me assustada a pensar, oh meu Deus, estar no oceano à noite, não se vê nada e eu provavelmente vou perder as lentes de contacto. É esse tipo de coisas que me passa pela cabeça. No entanto, isso é pouco provável acontecer. Coisas que já são um pouco mais prováveis,
não no sentido, não é assim muito provável de acontecer, mas se tiver de acontecer alguma coisa, isto já está na onda de coisas que podem acontecer mais facilmente, por assim dizer, são incêndios a bordo. Eu nunca tive nenhum, mas é uma coisa que me assusta porque os incêndios dentro de um avião propagam-se a uma velocidade estúpida, poucos segundos, e atravessa o avião inteiro, e é uma daquelas coisas que temos de atuar logo e controlar logo o fogo, porque senão o avião não vai continuar a voar. Portanto, isso é da onda mais realista das coisas que podem acontecer, o que mais me assusta. Se pudesses mudar alguma coisa na tua farda, o que era? A farda que eu uso atualmente é a terceira farda com que eu já trabalhei, não todas para esta companhia, obviamente. Não é a minha preferida, também não é a que eu detesto mais. No entanto, em janeiro vamos começar a ter uma farda nova, yay! Não sei se vai ser melhor, se vai ser pior, tem alguns itens em comuns, outros itens são novos. No entanto, neste momento, na farda atual que eu tenho, eu acho que a coisa que eu menos gosto é o nosso casaco, o blazer, não gosto. É muito curto, assenta ali numa forma muito estranha, que faz com que pareçamos que estamos sempre grávidas, e acho que aquilo não favorece ninguém, excepto as raparigas que pesam 20 kg, e não gosto desse blazer. Mas o próximo também não sei se vai ser muito melhor, porque é assim um bocado quadrado, e não sei, mixed feelings, espero que seja melhor do que este, porque pior também não é assim muito fácil. Qual é o comportamento que mais detestas que as pessoas tenham dentro do avião? Eu detesto que as pessoas sejam rudes, mas isso não é só no avião, isso é em todo lado. Dentro do avião especificamente, eu detesto que os passageiros tenham aquela atitude de você está aqui é para me servir, por isso venha e sirva-me. Não, não é por isso que nós estamos lá, por isso passa ao próximo. Be a book. O tempo que estás fora de casa, mas não estás a voar, estás só no hotel, entre um voo e outro, é pago? Sim, mais uma vez, depende da companhia. Na minha companhia nós recebemos o que nós chamamos uma daily allowance. Por cada dia que estamos fora de base, recebemos um pagamento. Esse pagamento supostamente serve para cobrir as despesas da alimentação. Fora isso, recebemos o pagamento por cada hora de voo, mas todos os dias que estamos fora da home base, como nós lhe chamamos, recebemos então essa daily allowance. Portanto, sim. Le Reading Carolina, maior susto que tiveste num voo? Eu sou uma pessoa bastante sortuda, considero-me eu. Eu nunca tive situação grave nenhuma, de sentido nenhum, tanto em termos de condições médicas como em termos de emergências. Nunca tive nada a acontecer-me. Portanto, a situação, maior susto. Uma vez tive turbulência um bocado má. Não conta como turbulência severa. Achando eu que a turbulência não era assim tão má, isto já foi há vários anos, mas achando eu que não era assim tão má, como eu estava nos nossos bunks, nas nossas camas, que são tipo uma espécie de um beliche, mas temos o teto do avião mesmo por cima de nós, portanto é assim uma espécie de um retângulozinho onde a gente se põe lá dentro para dormir e é todo fechado à volta, com uma cortina de um lado e as paredes e o teto do outro e o colchão por baixo. Vocês devem estar a perceber o que eu estou a querer descrever, não é? Mas assim uma espécie de uma caixinha, tipo uma cama individual, mas toda fechada à volta. Ok. Uma vez eu estava aí nisso, na minha pausa, e atingimos turbulência má. Não quero dizer severa, porque eu acho que nunca tive turbulência severa, porque turbulência severa é muito, muito grave. E a maioria das pessoas nunca teve turbulência severa. Isso é um dos mitos que as pessoas acham que já tiveram e é tudo mentira. No entanto, foi uma turbulência mais forte do que o habitual e o facto de eu estar fechada no tal cubículo fez com que parecesse ainda mais forte do que na realidade era, e isso estava-me a deixar um bocado assustada. Não assustada no sentido do oh meu Deus, o avião vai cair, mas mais assustada do sentido do oh meu Deus, vou vomitar. Diary of a Bookish Girl pergunta: costumas fazer voos de quantas horas? Na minha companhia atual eu só faço voos de longo curso. O voo mais curto que fazemos é para Boston, que são entre 7 e 8 horas, e o voo mais longo que fazemos é para Buenos Aires, que são à volta de 14 horas. Quais são os destinos que mais fazes rota? O meu top 3 dos destinos, e alguns de vocês sabem isto, eu tenho uma contabilização de quantas vezes já fui para cada destino, quantas vezes já operei cada voo, e então consigo ver quais são os meus tops 3. Em primeiro lugar, primeiríssimo, isolado, líder isolado, temos Nova York, que já fiz esse voo 25 vezes. Em segundo lugar, temos Los Angeles, com 21 voos para lá. E em terceiro lugar, com uma grande distância para o segundo lugar, tenho Boston, com 12 voos que eu já lá fiz. Portanto, Nova York, Los Angeles e Boston são os voos que eu opero com mais frequência. Quantas horas de trabalho fazes diariamente? Obviamente isto depende de que voo é que estou a fazer, mas nós reportamos-nos ao serviço sempre 1h30 antes de cada voo, que se estivermos na home base é a essa hora que começamos a trabalhar, mas se estivermos num destino, há 1h30 antes do voo é a hora que temos de estar no aeroporto, o que significa que o transporte nos apanha no hotel entre 1 a 2 horas antes dessa 1h30. Dependendo de quão longe do aeroporto é que estamos em determinado hotel. Ou seja, às vezes começamos a trabalhar 3 horas antes do voo, outras vezes 1h30, depende de onde estamos. E depois, para além disso, quando aterramos, trabalhamos mais 1 hora ou 1h30
depois de termos aterrado, que é o tempo que inclui a desembarcar os passageiros, a arrumar as nossas coisas e depois, dependendo lá está, se estamos na home base ou se estamos em algum sítio, em apanhar os transportes para os hotéis ou ir para casa ou o que for. Como lidas com os horários trocados? Já respondi a esta pergunta, acho que foi logo na primeira quando falei do jet lag, por isso vou passar à próxima. A Tim dos Desvaneios da Tim perguntou qual é a situação mais bizarra que já viveste? Situações bizarras normalmente envolvem passageiros rudes, que acham que podem fazer o que quiserem e que é tudo deles e que estão em casa, e desde pessoas que vão descalças à casa de banho, para mim é nojento, 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 a pessoas que põem os pés em cima do assento da frente, mas por cima do assento da cabeça, ou seja, eles estão aqui sentados e à frente tem o assento da pessoa da frente, eles põem os pés tipo aqui e eu. Pessoas a ressonar muito alto e pessoas do lado a pedirem-nos para do something about it, e nós ficamos de género, o que é que eu faça? Eu não preparei as respostas a estas perguntas, por isso agora assim à pressão, uma pessoa sofre para arranjar histórias. Uma vez tive uma senhora velhota que tinha um problema de saúde qualquer, tipo uma espécie de uma demência, qualquer coisa, não sei exatamente o que era, mas ela estava a viajar sozinha, o que não é suposto, estas pessoas assim não devem viajar sozinhas, mas nós não nos apercebemos durante o embarque e infelizmente o staff do aeroporto não fez nada em relação a isso e deixaram-na embarcar sozinha, por isso nós só nos apercebemos disso durante o voo. E essa senhora não conseguia ir à casa de banho sozinha e estava-me sempre a pedir para eu ir com ela. Então eu ajudava a caminhar até à casa de banho e depois quando lá chegávamos ela pedia-me ajuda para lhe baixar as calças e eu dizia-lhe sempre que não, peço imensa desculpa, mas eu não posso fazer isso. E depois ficava à espera que ela acabasse os serviços dela para ajudar a voltar para o lugar. Assim, tipo, de 25 em 25 minutos ela chamava-me outra vez para irmos fazer isso outra vez. E era só chato e aborrecido e desconfortável para mim e ela não queria ser ajudada para mais ninguém. Inclusive, quando eu fui para o meu intervalo, quando fui dormir, ela continuava a chamar por pessoas e quando os meus colegas iam lá, ela dizia sempre que queria ser ajudada por mim. E eu não estava lá, tecnicamente, não é? Porque estava no meu intervalo e os meus colegas viram-se muito aflitos para lhe conseguirem explicar isso, do facto de eu não estar disponível. E assim que eu voltei do meu intervalo, ela viu-me no corredor e foi-me logo chamar e virou diz que toca ao mesmo. A Ervilha Pi pergunta como aconteceu chegares a essa profissão. Eu falei disto brevemente no meu vídeo do Draw My Life que eu publiquei no meu aniversário no ano passado. Eu acho que foi só certo dia ocorreu-me, vou ser hospedeira, e fui e fiz. Eu acho que foi mais ou menos assim que aconteceu. Nunca foi o meu sonho de criança nem nada disso, mas para aí desde os 15, 16 anos comecei a ter essa ideia na minha cabeça e nunca me saiu da cabeça. Por isso não sei exatamente o que é que levou a isto, mas quando comecei a pensar nisso, comecei a pesquisar sobre a situação, a ver vídeos no YouTube, a ler artigos de blog sobre pessoas com essa profissão e fui ficando cada vez mais apaixonada e a pensar que queria mesmo ir ver o behind the scenes dos aviões e como é que aquilo funcionava e decidi juntar-me a esta profissão. O Daniel Sil30 pergunta, há passageiros regulares que vocês já conhecem, nem que seja só de vista? Não. O avião tem 300 e tal pessoas, não é? A multiplicar isso por todos os voos que fazemos por mês. Eu tenho colegas que nem das caras deles me lembro, quanto mais dos passageiros. Quanto muito o que acontece às vezes, e mesmo assim não são assim tantas vezes, especialmente se vocês tiverem memória de peixinho dourado como eu, mas mesmo assim o que acontece às vezes é que se fizermos o mesmo voo em certos intervalos de tempo, por exemplo, fazer o mesmo voo exatamente uma semana depois, ou fazer o mesmo voo às vezes 10 dias depois, também exatamente a mesma rota, com kind of o mesmo horário, apanhamos os passageiros no voo oposto. Vocês não devem ter percebido nada do que eu estou a dizer, mas imaginem, terça-feira eu vou e faço o voo de Londres para Nova Iorque. Se eu na terça-feira seguinte fizer essa rota outra vez, acontece-me que apanho alguns dos mesmos passageiros, mas no voo de Londres para Nova Iorque, que são os passageiros que estão a voltar. Mas mesmo assim, eu acho que isso só me aconteceu 2 ou 3 vezes, reconhecer a cara dos passageiros. Poderá eventualmente haver alguns passageiros que reconhecem-nos a nós, isso é mais fácil. Às vezes eles até dizem, olá, não sei o quê, nós ficamos a género, mas eu conheço-te. Mas eu reconhecer os passageiros e ativamente saber, tipo, e tal e coisa, que era aquela pessoa do outro voo, só me aconteceu 2 ou 3 vezes. Conta histórias de momentos simpáticos / surpreendentes positivos com passageiros. Histórias. Conta histórias. Já tive passageiros que do nada decidem só ser simpáticos e quando estão principalmente a sair do avião vêm dizer obrigada e dizer que gostaram muito do voo e que foram tratados muito bem, que tiveram um voo muito agradável e isso tudo, isso às vezes acontece, não com tanta frequência como as pessoas gostam de se queixar, mas isso já sabemos, é o mesmo em todo o mundo, em todos os trabalhos. Já tive algumas situações complicadas, coisas em que
tivemos de ser mais firmes com determinado passageiro, tive até algumas situações em que tivemos de chamar a polícia e coisas desse género, em que depois os outros passageiros que não estão diretamente envolvidos, mas que estão obviamente a ouvir o que está a passar e a ouvir-nos a falar com o tal passageiro, os outros à volta às vezes vêm ter connosco passado um bocado, e já tive situações em que me disseram que fui muito profissional e obrigada por ter lidado com a situação e que agi de forma muito correta e que fui muito humana com a pessoa e que gostaram muito e não sei o quê. Tive uma vez um outro passageiro que pediu para falar com o chefe de cabine, que era eu fui lá ter com ele e ele pediu-me se havia algum e-mail ou assim que ele pudesse contactar para deixar um elogio à tripulação, porque disse que a tripulação estava toda a ser excelente e que estávamos todos com um ar muito feliz e que estávamos a fazer o trabalho de uma forma muito profissional e que ele queria, tal, da mesma forma como as pessoas gostam de se queixar e enviar queixas formais, ele queria enviar um elogio formal à tripulação e então veio-me perguntar como é que podia fazer isso. Tive uma vez um passageiro que chegou a bordo e trouxe um bolo, pessoas, mas quando eu digo um bolo é assim, tipo um bolo de pastelaria mesmo, daqueles mesmo grandes, super pesado. Quando ele me deu aquilo para a mão eu quase que deixava cair a caixa. E eu perguntei-lhe qual era a ocasião, tipo, para que era aquilo. Ele disse-nos logo que era o bolo para a tripulação e disse que tinha comprado ali no aeroporto e que era para nós, para nos agradecer o facto de estarmos a fazer um trabalho tão árduo e esse voo que estávamos a fazer era um voo noturno, para agradecer o facto de estarmos a desperdiçar a nossa noite de sono para estarmos ali a trabalhar e a proporcionar conforto aos passageiros, e ele sabe que o nosso trabalho não é muito fácil e não sei o quê, então quis-nos agradecer e trouxe-nos um bolo. Às vezes, à semelhança disso, também há pessoas que nos trazem chocolates ou caixas de biscoito ou assim. Infelizmente não é muito frequente, se calhar uma vez por mês. Não, menos que isso. Uma vez por mês, quem me dera. Não, para aí uma vez em cada 6 meses. Porque há várias vezes em que nos trazem coisas, mas normalmente quem nos traz coisas são os colegas. Quando temos colegas a viajar como passageiros, esses nós levamos coisas uns aos outros para sermos simpáticos uns com os outros. Mas passageiros mesmo que não tenham nada a ver com a aviação e que nos queiram simplesmente dar coisas, se calhar uma vez a cada 6 meses acontece haver alguém que nos traz alguma coisa. Mas o que mais acontece em termos de simpatia é dizerem-nos muito obrigada e fizeram um bom trabalho, estou muito satisfeita, e às vezes também acontece dizerem-nos foi o melhor voo longo curso que já tive, foi muito confortável, gostámos muito da companhia, gostámos muito do staff. Também acontece dizerem-nos que nunca tinham voado com a nossa companhia até esse dia, mas que gostaram muito e que de futuro certamente vão voltar a marcar mais voos, e esse tipo de coisas, e é sempre bom ouvir as pessoas dizerem-nos essas coisas para folgar um bocadinho das queixas habituais que recebemos todos os dias.